Aleluia! Ué, vocês tomaram café? Aleluia! Ah, melhorou agora. Amém. Tem alguém que está nos visitando nessa noite? Se tiver, faz um sinal assim. Gostaríamos de saber se tem alguém que nos visita. Ali atrás tem uma pessoa ali. As luzes vão se direcionar para lá para eu poder enxergar melhor. Deixa eu ver os irmãos. Pronto, agora melhorou. Faz assim, irmão, de novo. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida. Tem mais alguém que nos visita nessa noite? Não, aquela mocinha ali de cabelo. Seja muito bem-vinda também. Aleluia, glória a Deus. Bom, hoje nós vamos começar um novo tema do mês de setembro. Quem já ouviu falar sobre Setembro Amarelo? Quantos de vocês já ouviram falar Setembro Amarelo? Já? Então, nesse mês, os órgãos, do governo, eles trabalham a questão do suicídio. Trabalham a questão do suicídio e suicídio é um tema muito difícil de ser tratado, talvez ainda visto como um tabu, e nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso hoje, no nosso tema de hoje, tá certo? Como nós estamos entrando nesse mês, o mês de setembro, nós vamos estar abordando essa questão. Em busca de alívio. Por que a gente colocou esse título? Pastor, está um título tão bem mais leve, Porque olhando, pesquisando, quem fala sobre isso na internet, a gente encontra às vezes alguns símbolos já de morte, A gente encontra símbolos como uma forca, como uma cadeira demonstrando forca, tipos de suicídio que as pessoas cometem. E aí eu pedi que a nossa designer, ela colocasse algo mais light, algo melhor. Porque apesar da angústia e apesar do desespero mortal, o que as pessoas querem encontrar é um lugar desse, é um lugar de paz, é um lugar bonito, amém? Então nós cremos que as pessoas querem encontrar algo assim. Então vamos lá para o nosso primeiro slide. Pode colocar aí, por favor. Suicídio, a busca pela morte. Apocalipse 9 foi o texto que nós lemos hoje em Apocalipse. Quem está lendo Apocalipse? Tem alguém lendo? Glória a Deus. Nem vou olhar direito para não ver que você não está lendo, tá? Mas se você está lendo comigo, com a gente, você viu justamente isso hoje. Apocalipse 9 diz assim: eles receberão ordens para não causar dano nem à relva, nem da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhe tormento durante 5 meses. Foi dado poder a espíritos malignos, a demônios, não para matar pessoas, mas para trazer o quê? Tormento. Isso é interessante, preste atenção nisso. Aí está dizendo que esses espíritos malignos não foi dado a eles poder para matar, mas para atormentar as pessoas, durante um período. Isso não é o pastor Cid Clay que está dizendo, é a Bíblia. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhe tormentos durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então a pergunta de 1 milhão é: por que esses homens procurarão a morte? Por que essas pessoas estão procurando a morte? Porque elas estão atormentadas. Elas estão atormentadas. Queridos, nós não fomos criados para tirar a própria vida. Pelo contrário, você foi criado para preservar a vida. Você foi criado para lutar pela vida. Tanto é que é perigoso, por exemplo, se alguém está se afogando, é perigoso uma outra pessoa que não tem experiência e tentar salvar aquela pessoa que está se afogando. Por quê? Hoje é culto de estudo, eu quero a participação de vocês. Por que é perigoso? Porque na ânsia de querer se salvar, a pessoa pode agarrar com tanta força o outro, que é capaz de morrer os dois afogados. Já aconteceu isso muito.
Porque a pessoa que está se afogando, ela não quer morrer. Então, na ânsia, no desejo de se salvar, ela pode cometer a loucura de agarrar o outro lá de qualquer jeito e os dois descerem e os dois acabarem morrendo. Por quê? Porque a pessoa não quer. Mesmo casos onde pessoas tentam contra a própria vida, no momento que a morte está chegando, ela se arrepende, ela tenta de todos os jeitos resolver o problema e não resolve mais. Por quê? Porque nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para a vida. Amém? Nós fomos criados para viver. Porque a Bíblia diz que esse é o povo que eu criei para que me desse louvor. Você foi criado, eu fui criado para que através das nossas vidas Deus fosse glorificado. Através da vida. Através da vida. Amém? Glória a Deus. Esse texto é interessante porque mostra como esses espíritos eles são liberados. E quantas vezes parece, vocês já perceberam isso? Que parece que tem períodos que existe um número maior de suicídio. Vocês já perceberam isso? Infelizmente aqui em Lagarto acontece muito. Ou acontecia, graças a Deus eu não tenho mais relatos de tantos. Mas houve uma época em que estava ocorrendo com frequência aqui na cidade. E aqui no Brasil, um dos estados com maior percentual de suicídio é no Rio Grande do Sul. É interessante isso. Não acontece nas cidades mais pobres do Nordeste. O índice não é tão alto quanto no Rio Grande do Sul, que supostamente seria um estado mais rico. Mas o número de suicídio lá, percentualmente, no Brasil, é maior lá naquela região. Por quê, pastor? Será que tem alguma coisa? Será que existe algum espírito que atormenta? Será que existe algum tipo de tormento psicológico? Vamos ver essas questões um pouquinho aqui hoje, tá bom? Pode passar. Suicídio, fim da linha? Será que suicídio é o fim da linha? Essa palavra suicídio, ela não tem na Bíblia. Não tem a palavra, mas isso não quer dizer que a Bíblia não trata sobre o assunto. Porque às vezes, mas não tem tal palavra. Por exemplo, não tem trindade na Bíblia. Claro que não tem trindade, mas a Bíblia trata sobre a questão. Não tem a palavra suicídio, mas a Bíblia fala sobre isso. Tá certo? Suicidare, do latim, sui significa próprio e caedere, ação de matar. Ou seja, matar a si mesmo. Suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens e adultos. É a segunda causa. Existem muitas pessoas que acabam tirando a própria vida. É por isso que a gente tem que tratar também dessa questão. Infelizmente, há um tempo atrás, não sei quantos de vocês lembram, aconteceu muito isso também entre pastores. Vocês ouviram? Alguém lembra disso? Pastores cometendo suicídio, padres, recentemente teve um padre também, um pastor também em outro país, né? Sim, mas ele estava em outro país, né? Então, você vê que essa questão, ela toca, inclusive, no meio evangélico, no meio do povo cristão. Pode passar. O princípio bíblico, gente, é que a vida, ela é um dom de Deus. A vida foi dada por Deus. E Deus ordenou, Deus disse para que nós não matássemos. Deus deu uma ordem, não matem. Não matem inclui a você mesmo. Ou seja, Deus não te dá o direito de tirar a própria vida. Por quê? A vida foi quem que deu a você? Ele. Foi Ele quem deu. Quem pode tirar? Ele. A vida foi Deus que me deu. Eu posso tirar? Não. Porque Deus ordenou. Não matarás. Não matarás. Isso inclui você. Suicídio é matar a si mesmo. Então, é matar alguém, é matar a si mesmo. Você está matando a você mesmo. Então, isso cai dentro da proibição de Deus. Deus, de forma muito clara, Ele diz, não faça tal coisa. Só Deus tem autoridade sobre dar e tirar a vida. Lá em Jó,
Lá em Jó a gente vai ver isso, Jó 1, 21. Amém? Mas, pode passar. Pode passar, por favor. Nós vamos ver na Bíblia exemplos de pessoas que cometeram suicídio. Para você ver que a Bíblia aborda essa questão. A Bíblia trata sobre isso. Um dos casos foi o caso de Saul. Vocês lembram de Saul? 1 Samuel 31, versículo 4. O que estava acontecendo? Vamos ver os crentes que lê Bíblia. O que estava acontecendo com Saul? Se vocês não falar, Meire vai falar. Nessa época não, aí não, vamos lá, está quase, chegou perto. Chegou perto. O que tinha acontecido com Saul? 1 Samuel 31, 4. Isso mesmo, Camila ia falando aqui. Isso mesmo. Ele estava numa batalha, ele foi ferido pelos filisteus, ele foi ferido, e ele estava com medo de cair nas mãos dos inimigos. Foi isso? Ele estava com medo de cair na mão dos inimigos. Aí ele disse para o pajem dele lá, para o escudeiro dele, tira a minha vida. O rapaz disse, eu não vou tirar a sua vida. Então, ele mesmo tirou a vida dele. Ele estava ferido e ele tira a vida dele. Então, ele estava com vergonha, ele estava em derrota e ele não queria passar o vexame de cair nas mãos dos filisteus. Aí, ele tirou a própria vida. Interessante, gente. E o próprio escudeiro, depois que viu que ele morreu, o escudeiro foi lá também e tirou a vida dele, a própria vida. Vergonha e derrota. Pessoas que se sentem envergonhadas, pessoas que às vezes se sentem, poxa, eu tinha tanto na vida, eu tinha tanto poder, eu tinha tanta influência, eu tinha um bom emprego, eu tinha isso, tinha aquilo outro, perdi tudo. Como é que eu vou encarar a sociedade? Como é que eu vou encarar as pessoas? Já viram situações assim? Como é que eu vou encarar a sociedade? Aquele sentimento de derrota. Sentimento de derrota. 1929, a Grande Depressão nos Estados Unidos, quantas pessoas pularam dos prédios. Aqui no Brasil, com a venda da Petromisa, uma subsidiária ali da Petrobras, quantas pessoas perderam o emprego e cometeram suicídio também. Esse sentimento de derrota, de vergonha, pode levar pessoas a querer cometer tal coisa. Nós temos o exemplo de Aitofel também. O Aitofel, quem é o Aitofel, pastor? Eu nem sei quem é esse Aitofel. Alguém lembra? Vocês estão lendo Bíblia, né? Diga para o seu irmão, você é crente, você lê Bíblia. Diga para ele, vá. Diga assim, irmão, você é crente, você lê Bíblia. Olha, Nilo, está dizendo que é você que é o Aitofel. Olha. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Na rebelião de Absalão, o Aitofel foi aconselhar Absalão, e Absalão não ouviu o conselho dele, e com isso ele se inflamou, se inchou, ficou envergonhado, e cometeu suicídio. O orgulho ferido. Gente, olha só, orgulho ferido. O outro foi vergonha e derrota, o outro orgulho ferido. Zinri, medo da derrota. Ele se viu cercado e ele disse, vou morrer, deixa que eu mesmo tiro a minha vida. Judas, que foi? Pessoal, quero vocês participando, vamos lá. Culpa e remorso. Ele sentiu culpa, né? Achou que o peso estava sobre ele, ao invés de receber perdão e graça, misericórdia. Você sabe que tem gente que é assim, comete erro e não consegue receber perdão. Pastor, essas pessoas são muito corretas. Não, essa pessoa é muito orgulhosa. Não é que ela é muito correta, ela é muito orgulhosa. Sabe por quê? Porque todos nós podemos cometer erros. Mas às vezes a gente pensa assim, poxa, logo eu fui cometer esse erro, eu não aceito que eu tenha cometido esse erro, eu não aceito que eu tenha feito essa besteira na vida, logo eu. O que essa pessoa está fazendo? Alguém sabe? Ela está se colocando num patamar acima de todo mundo. Ela está se colocando acima de todo mundo. Olha, todo mundo poderia fazer isso, menos eu. Se eu fiz, meu erro é o quê? Imperdoável.
eu não consigo me perdoar. Foi o Judas. Todos eles morreram sem esperança. Triste isso. Triste a situação. Pastor, poderia ser diferente? Poderia. Poderia. Mas vergonha, orgulho, medo, culpa, pode levar as pessoas a tomarem uma atitude como essa. Próximo. Personagens que desejaram morrer, mas não se mataram. Moisés, pastor. O grande Moisés. Sim, gente, Moisés. Moisés foi um homem que falava com Deus face a face. Quando foram reclamar de Moisés, o Senhor disse assim, ó, se tiver profeta no meio de vocês, eu falo com ele através de sonhos, de visões, mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face com ele. Foi esse homem, nesse quilate, que chegou um momento que ele desejou a morte. Né? Números 11, 15, abram aí por favor. Pode iluminar mais, se puder, para ajudar o pessoal a ler. Números 11 e 15. Aleluia. O que é que diz? Números 11 e 15. Ah, já está, já, né? Não sei. O que diz? Opa, isso, ficou melhor agora. Bota para cima. Bota para cima para não pegar no olho do pessoal. Aí, pronto. Se assim que vais me tratar, Moisés dizendo, mata-me agora mesmo, se te agradares de mim, não me deixes ver a minha própria desgraça. Eu gosto desses personagens, assim, dramáticos, sabe? Eu gosto de Moisés, eu gosto desse pessoal, porque eles falam com Deus como quem fala com um amigo. Eles não têm esse negócio, né? Sabe, às vezes a pessoa está tão mal, e aí vai com arrudeio diante de Deus, está tão mal, aí chega, oh excelentíssimo Deus, eu me apresento diante de ti, diante das constelações celestiais, dos arcanjos e dos querubins e dos serafins. Fala o que está no teu coração, fala o que tem aí dentro, fala o que precisa ser tratado, querido. Aí Moisés chega e diz, Senhor, se é assim que vai me tratar, mata logo, me mata, se te agradas de mim, não me deixe ver a minha própria desgraça, eu não estou bem, eu estou mal, Senhor. Gente, sabe por que isso é legal? Porque essa pessoa, o Moisés, ele está falando isso para Deus. Quando você estiver bem, fala com Deus, e quando você estiver mal, fala com Deus também. O problema de muito crente é que quando está bem, fala com Deus, e quando está mal, não fala com Deus. Tem momentos que você vai estar mal, mas quando você estiver mal, quando você não estiver bem, fale com Deus também. Você vai chegar chateado, você vai chegar querendo chutar o gato, o cachorro, você vai querendo chutar o pau da barraca, pronto. Você está entendendo? Você vai querer chutar o pau da barraca, mas quando você sair da presença de Deus, você vai estar melhor. Você vai estar melhor. E foi isso que Moisés fez. Ele chega para Deus e diz, e começa a reclamar com Deus, começa a falar com o Senhor. Outro personagem, vamos lá. 1 Reis 19, 4. Alguém lê aí, por favor. 1 Reis 19, versículo 4. O que diz? Olha para Elias. Olha para Elias, o homem que tinha orado, pedido fogo do céu. O fogo do céu veio, consumiu o holocausto. Um homem do fogo, pentecostal até da planta, do alto da cabeça à planta dos pés, em crise.
pedindo morte, pedindo para morrer. Deus, eu não quero mais viver, me tira. Entendeu? Mas ele estava mal, mas ele falou com Deus. Sabe o que isso nos mostra? Que você pode, em algum momento, debaixo de pressão, debaixo de tormento, você pode ter um desespero. Mas, se você souber que mesmo no seu desespero, você pode recorrer a Deus, isso faz diferença. Amém? Se você souber que no seu desespero, você pode recorrer a Deus, querido, isso pode ser o divisor de águas, entre você fazer parte desta lista, ou daquela lista anterior, daqueles que pensaram, mas não cometeram suicídio, e daqueles que pensaram e cometeram. A diferença foi porque esses apresentaram para Deus as suas queixas. Jó também, ele passa por isso, por causa de dor e perda que ele havia sofrido. Quantos problemas? Jonas, olha outro, frustrado com Deus. Eu estou frustrado com Deus. Quantos crentes decepcionados com Deus? Você já ouviu falar de crente decepcionado com Deus? Gente, o que tem de crente decepcionado com Deus, sabe por que está decepcionado com Deus? Porque Deus não fez o seu gosto, porque Deus não fez do seu jeito. Você foi criado com mamãe e papai fazendo toda a sua vontade, aí você acha que Deus tem que fazer a sua vontade também. E quando Deus não faz a sua vontade, você diz, eu vou me matar, eu vou tirar minha vida, Deus. Foi o que Jonas fez. Ele queria que Deus destruísse Nínive. Deus disse, espera aí, eu não vou destruir não vou destruir a cidade. Se é assim, eu quero morrer, me morra, eu quero morrer. Jonas, querido, a vida não é como você imagina. Nós temos que aprender a enfrentar decepções. Nem sempre a vida vai fazer aquilo que a gente quer. E como a gente encara essas coisas faz a diferença. Às vezes nós podemos ser surpreendidos por situações difíceis. Podemos ser surpreendidos. Podemos, sim, ter uma expectativa. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer assim. Deus vai fazer dessa forma. Aí você faz todos os planos de como Deus vai fazer. Aí qual é a surpresa? Deus não faz da forma que você está pensando. O que é que você faz? O que é que você faz? Se desespera, fica frustrado. Eu queria que fosse do meu jeito e não foi. Essas pessoas expressaram dor, mas elas encontraram em Deus novo propósito. Amém? Até o Jonas. Quando ele chega para Deus e começa a reclamar, Deus diz, Jonas, nessa cidade tem 120 mil pessoas. Eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, entre o certo e o errado. Eu não deveria me compadecer deles. Até Jonas encontra em Deus uma resposta. Até Jonas encontra em Deus uma transformação do seu coração. Até aquele profeta rebelde. Amém, queridos? Se nós pegarmos todas as nossas frustrações, as nossas dores, os nossos problemas, as pressões que nós passamos, às vezes a pressão é a pressão do povo, como é o caso de Moisés. Moisés desesperou, gente, foi por causa das ovelhinhas dele, por causa da congregação dele. Moisés tinha uma congregação um pouquinho grande, só de homens eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Você imagina um pastor tomar conta de uma igreja de 600 mil homens, fora mulheres e crianças? E ainda mais tinha uns líderes chamados Coré, Datã e Abirão. Gente, aqueles líderes eram líderes do cão. Até rimou com Abirão, né? Pois é. E o pobre do Moisés ficou desesperado. Mas Deus foi gracioso com ele. Amém? Diga para o seu irmão, Deus é gracioso. Aleluia! Glória a Deus. Próximo.
Causas comuns de desejo de morrer. Nós já vimos algumas coisas, mas sentimento de fracasso. A pessoa sente que fracassou. Poxa, eu fracassei. Eu já estou nessa idade, já estou assim, já estou assado, isso e aquilo. Quem já ouviu falar do... Eu esqueci agora o nome dele, mas me veio à cabeça enquanto estávamos falando isso aqui. Com certeza alguém aí conhece a história daquele velhinho lá, do frango frito americano. Algum de vocês conhece? O cara começou uma grande empresa já com mais de 70 anos de idade. Quando todo mundo pensava que era o fim da linha, ele começou uma empresa que hoje espalhou franquia pelo mundo inteiro. Vocês nunca viram? Frango frito? Um senhor de bigodezinho com um baldezinho de frango? Hã? KFC, né? KFC, parece sigla de box, sei lá o que, né? KFC, exatamente. Exatamente. Gente, como é que alguém nessa idade pode empreender, pode pensar, não é o fim, é o começo, eu vou continuar fazendo. Mas quantas pessoas, por um sentimento de fracasso, rapaz, eu estou me sentindo fracassado, está se sentindo fracassado, eu já estou com 40 anos de idade, ainda não consigo. Você está em quantos anos? 40, e está se sentindo fracassado. Eu lembrei de uma moça, uma vez, eu perguntei a ela, e por que você não faz, por que você não vem assim e tal, para o culto, participa e tal? Ela disse, não, pastor, já estou velha e tal. E eu perguntei, quantos anos você tem? Ela disse, 39. Sério, gente? Sério, ela falou que já era velha, eu perguntei quantos anos ela disse que tinha 39. Entendeu? Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo porque já passaram 39. Ou estão chegando lá, né? Mas esse sentimento, isso aí é mais coisa da cabeça. Solidão, abandono. Pessoas que se sentem só, pessoas que se sentem abandonadas. A família largou, todo mundo largou, os filhos largaram, o esposo largou. O que eu faço agora da vida? Está abandonado? Que tal servir alguém? Que tal procurar alguém? Que tal ser útil para alguém? Que tal se apresentar em algum serviço voluntário? Cuidar de crianças, cuidar de idosos, prestar ajuda no hospital, ser útil. Sabe, às vezes nós queremos que o mundo gire ao nosso redor. Não, todo mundo me abandonou, todo mundo me deixou, eles me abandonaram, eu estou sozinho, então eu perdi tudo aquilo que eu tinha, todo o serviço que eu tinha. Agora eu não quero mais viver. E por que pensar assim? Por que não pensar diferente? Por que não pensar, bom, eu posso fazer algo por alguém? Eu posso abençoar a vida de alguém? Eu posso orar por alguém? Eu posso fazer algo diferente? Amém? Então, ao invés de ser vencido por esse sentimento de solidão e abandono, pergunte para o Senhor, Senhor, como eu posso abençoar outras vidas? Como eu posso te servir no teu reino? Crianças, escutem aqui, ó. Aqui, ó. Enquanto o pastor estiver falando, aí vocês prestem atenção, tá certo? Não fica conversando, não. Certo? Obrigado. Então, como eu estava falando, como é que eu posso ser útil no reino? Esse tem que ser o nosso sentimento, descobrir como podemos. Sentimento de culpa, de remorso. Eu fiz uma besteira tão grande, estraguei a vida da minha esposa, estraguei a vida dos meus filhos, vou lá e tiro a vida. Tem gente que comete suicídio por isso. Fez uma besteira, acha que estragou a vida da esposa, estragou a vida dos filhos. Não, agora é que tem que ter maturidade, agora é que tem responsabilidade, dizer assim, é verdade, eu pisei na bola, fiz essa besteira, vou pagar o preço daqui do erro que eu cometi, mas eu vou buscar restauração. Amém? Eu vou buscar restauração. Quantas pessoas já cometeram erros assim? Já pisaram na bola, já destruíram a família, já perderam tudo que tinha. Mas a solução, querido, não é fugir, a solução não é tirar a própria vida. A solução
é buscar restauração, porque o Deus que nós servimos é um Deus de restauração. Amém? Ele é um Deus de segunda chance. Ele é um Deus de novas oportunidades. A Bíblia diz que ainda que caia, mas o justo, ele se levanta. Então caiu, não fica prostrado não. Caiu, o que é que faz? Levanta. Caiu, o que é que faz? Levanta em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Depressão, desesperança, dificuldades insuportáveis, financeiras, emocionais, espirituais, dificuldades insuportáveis, doenças. Você sabe que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não querem conviver com a dor. Vocês conhecem pessoas que quando aponta a mínima dor, ela já corre para o analgésico, para o remédio? Conhece gente assim? Não olha não para o lado se ela estiver por aqui, viu? Não olha para o lado se essa pessoa estiver por aqui. Mas você conhece pessoas assim? Você sabe que tem pessoas que são viciadas em remédio? Dizem que Michael Jackson foi uma das vítimas disso, porque ele tomava tanto remédio para dor que ele acabou se envenenando. Tanto remédio que tomava para dor. Tem gente que não quer sentir dor de jeito, maneira nenhuma. Todo remédio tem efeitos colaterais. Mas as pessoas não querem sentir nenhum tipo de dor. O mínimo sinal, e assim é na vida. Só que a vida, a dor faz parte da vida. E Deus muitas vezes nos ensina através das dores. Então, pastor, mas eu estou passando por dor. Suporta. Peça forças a Deus. Vai passar. Vai passar. O choro dura uma noite. A Bíblia fala que o choro dura uma noite. Pastor, o que é o choro? É a dor, é o sofrimento, é o luto, é a tristeza, é a dificuldade. Mas o que a Bíblia diz? Alegria. O que ela faz de manhã cedinho? Que horas o sol nasce aqui no Sergipe? Que horas... Eu nunca vi um sol nascer tão cedo que nem esse. No verão é demais, né? 5 da manhã o sol está batendo na nossa porta. E com o sol, quem é que está vindo? Com o sol, quem é que está vindo pela manhã? A alegria está vindo batendo na sua porta. Amanhã, quando você acordar e abrir a porta, ele vai dizer assim, ó, diga assim, ó, entra alegria. Amém? Amanhã, quando você acordar, abriu a porta, o que você vai dizer, Edileide? Entra alegria, porque a palavra do Senhor diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todas as manhãs, a alegria do Senhor bate na sua porta. Aleluia! Então, nós precisamos, se vamos falar sobre essa questão, precisamos falar que dores fazem parte da vida. E buscar isso como fuga da dor, não é a resposta. Não é a resposta. Próximo. O valor da vida. Cada vida tem seu propósito. Olha o que Deus diz para Jeremias. Jeremias 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Que coisa linda, né? Deus falando, antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. Como é que pode? Antes de você nascer, antes de você existir, antes de você ser formado no ventre, Deus já te conhecia. Ele já via a cor dos seus cabelos, como diz a Ana Paula Valadão, a cor da sua pele, a cor dos seus cabelos, o que mais? Cada detalhe num toque de amor. Então Deus já conhecia seus cabelos lisos, aqueles que não são lisos são dados chapinha, que são dados aqueles que são encaracolados, aqueles que são claros, aqueles que são escuros. Deus já conhecia tudo. A sua estatura, baixo, alto, Deus já conhecia tudo. E quando Deus criou você, Deus criou com propósito, porque Deus não faz nada sem propósito. A Bíblia diz em Provérbios que Deus faz todas as coisas com propósito. Se Deus te criou,
Ele criou você com propósito. Então, a pessoa que tenta contra a própria vida, ela está cancelando o propósito de Deus para ela. Ah, pastor, mas eu não sei mais o propósito. Então eu vou buscar o propósito. Agora entenda uma coisa, nem sempre o propósito vai ser aquilo que você imagina. Às vezes o propósito de Deus está na simplicidade. Às vezes o propósito de Deus está em você pegar uma criança dessa, por exemplo, e se comprometer em trazê-la todos os dias para a igreja. Talvez seu único propósito de existência tenha sido trazer uma criança dessa, por exemplo, para a igreja. E aí essa criança se torna um pregador que vai abençoar nações. Mas sabe quem trouxe ela para a igreja? Sabe quem ajudou a formar essa criança? Você. Você está compreendendo? Você cumpriu um propósito, queridos. E você acha que não tem galardão isso? Claro que tem, porque o galardão é dado pela fidelidade com qual você realiza o propósito de Deus. Fidelidade para realizar o propósito. Você pode fazer algo tremendo e maravilhoso, mas se você não teve fidelidade naquilo, e a outra pessoa teve, aquela pessoa que teve fidelidade, ela receberá maior galardão. Continuando, porque para mim o viver é Cristo. Filipenses 1:21, esse texto é famoso. Para mim o viver é Cristo. Então, se o viver é Cristo, como é que eu posso não querer? Só se em algum momento eu me sentir ausente ou ele ausente da minha vida. E quando eu sinto isso, quando eu posso sentir isso, eu preciso recorrer a Ele, como os outros fizeram. Na hora do desespero, recorra a Deus. Recorra para Deus, reclame com Ele, fale com Ele. Deus é quem sustenta a nossa existência. Atos 17:28, é Ele. É Ele que dá o oxigênio para que todos nós venhamos respirar. Pense bem, quantos minutos você consegue passar sem respirar? Quem aqui consegue passar um minuto? Alguém consegue passar um minuto? Ninguém. Olha, eles conseguem passar um minuto. 2 minutos. Uma pessoa consegue. 3 minutos. 3 minutos aí já ficou difícil. Já imaginou? Se Deus dissesse assim, ó, vou tirar por 5 minutos o oxigênio da terra. Quantos por cento da terra respiraria? Morreria. Quantos por cento da terra? Todos não. Tem gente que quer sobreviver. Tem gente que consegue. Mas eu creio que 90 e tantos por cento ia embora. Vida é um privilégio. Vida é um presente que Deus te dá. Tem uma charge lá do... Como é o nome daquele cachorrinho? Charlie Brown. E o... Como é o nome do outro? Qual é o nome do cachorro dele? Snoopy. O Charlie Brown está pensativo, né? Dizendo assim, Snoopy, um dia nós vamos morrer. Aí o Charlie Brown diz, e é verdade, todos os outros dias nós vamos viver. Amém? Todos os outros dias nós vamos... Todos os dias Deus te dá o presente da vida. Todos os dias você vive. Só tem um dia quando a morte chegar, vai bater tudo. Mas e os demais dias? São todos os dias Deus chamando você para viver. Deus nos chama para viver. Agora, Eclesiastes diz de forma bem clara que existem os dias bons e existem os dias maus. Quando você passar pelos dias bons, lembre que vem também os dias maus. Sim? E tanto acontece com quem serve a Deus, como com quem não serve a Deus. Essas coisas acontecem, mas ao invés de eu desesperar, eu preciso lembrar, Deus me fez uma promessa. Ele disse que nunca me deixaria e nunca me abandonaria. Ele falou que eu ia enfrentar momentos difíceis, mas Ele estaria comigo. Então, nos momentos mais escuros da sua vida, você precisa confiar no Senhor. Quando você estiver desesperado, querido, entra no teu quarto e fala com Deus. Se quiser, só chora diante dEle, Ele vai entender as suas lágrimas. Se quiser, grita diante dEle, não gritando com Deus, mas grita com a sua alma desesperada, grita diante do Senhor com o seu desespero, lance toda a angústia diante dEle. Faça isso.
Tem gente que está com tanta coisa ruim dentro de si, mas não coloca para fora. Querido, coloca para fora, fala diante de Deus. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que virá socorro e livramento. Foi isso que você cantou? Deus, escape e livramento? Eu tenho certeza disso. Próximo. Como vencer o desejo de morte? Já estamos terminando. Clamar ao Senhor em oração. É o que nós falamos aqui. Lembrar das promessas. Esse texto de Jeremias 29:11, a gente fala tanto ele. Bem sei os planos que tenho para vós, planos para vos dar um futuro e uma esperança. A pessoa está achando que não tem mais nada, que não tem mais jeito. E o que Deus está dizendo? Eu tenho um plano, eu tenho um futuro, eu tenho uma esperança, eu tenho algo tremendo para você. Então eu preciso lembrar das promessas de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Você precisa trazer à sua memória o que te dá esperança. Busque ajuda. Em todo momento, amo um amigo, na angústia nasce o irmão. Tem pessoas que se tornam irmãos na angústia. Então você tem que buscar ajuda. Pegue essa ansiedade, como nós vimos aqui há uns dias atrás, lança diante do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de vós. Alimente a mente com a palavra de Deus. O que é que diz Josué 1:9? Se você não lembra, abra a sua Bíblia aí. Ou já colocou ali, está prático ali o negócio, viu? Josué 1:9 diz o quê? Alguém lê em alto e bom som aí, com voz de trovão. Quem é que tem voz de trovão aí? Aleluia! Não fui eu que te ordenei, seja forte, corajoso, porque o Senhor Deus será contigo por onde quer que você andar. Amém? Para mim, eu estou vendo Deus pegando assim, sabe? Eu não sei que não fui eu que te ordenei. Seja forte, seja corajoso, eu sou com você por onde quer que você andar. Aleluia! Medita na palavra, alimente seu espírito com a palavra de Deus, participe da comunhão da igreja. Estou com um problema, vou ficar em casa. É isso que a palavra de Deus diz em Hebreus 10:25? É? A Bíblia diz em Hebreus 10:25, não deixeis de congregar como é costume de Qual é o costume de alguns? Deixar de congregar. Como é costume de alguns, quanto mais quando vê se vai se aproximando aquele dia. A Bíblia diz, não deixa de congregar. Estou com um problema, não vou para a igreja porque eu estou com problema, vou ficar em casa. Estou com um problema, não vou para a igreja porque eu estou com dificuldade. Querido, diga para o seu irmão, quando você estiver com um problema, vá para a igreja. Veja o que a palavra do Senhor está dizendo para você. Vai para a célula. Procura os irmãos. Amém. Focar em Cristo, nossa esperança. Colossenses 1, vamos para Colossenses, é um texto tremendo que eu gosto muito. Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim, portanto, que vocês ressuscitaram, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Dedique-se, olha só, o que mais? Verso 2. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas Pensa nas coisas do alto. Quantos de vocês pensam nas coisas do alto? Quantos de vocês pensam assim, será que eu vou... Quantos de vocês já se pegaram pensando assim, será que eu vou andar numa carruagem de fogo como Elias lá no céu? Alguém já pensou em coisas assim? Será que eu vou andar numa carruagem de fogo? Será como é que vai ser meu quarto lá no céu? Como é que vai ser lá o meu aposento? Será que eu vou poder andar com Jesus? Vai ter que marcar audiência? Como é que vai ser essas coisas? Verso 3. Pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus.
Tem crente que está pensando na mesa do manjar. Na mesa. Ai, estou dizendo, olha. Tem crente que já está pensando no banquete. Eita glória. Gente, banquete preparado por anjos. Olha, já pensou? Ó. Vai ser tremendo, hein? Ô, glória! É verdade. Aleluia. E lá pode comer e não vai engordar, né? Eita. Socorrendo. Elias queria morrer, mas Deus enviou para ele o quê? Descanso. Deus disse para ele: vai dormir, menino. Elias estava querendo morrer. Deus, eu quero morrer. Aí Deus diz: vá dormir. Depois que ele morreu, depois que ele dormiu, porque o sono é como uma morte, né? Vocês já ouviram falar: pastor, esse menino parece estar morto. Derrubam a casa e ele não vê. Tem gente que dorme assim na sua casa, você conhece gente assim? Que derruba a casa e não acorda. Leva ele de um lado para o outro e ele não acorda. O Elias estava assim. Quando ele acordou, Deus deu o quê? Comida para ele. Fez um banquetezinho, mandou comida para ele. Às vezes tudo que você precisa é só descansar, querido. Às vezes é só que você precisa de uma comidinha boa. Uma comida, descansar um pouquinho. Acalmar a cabecinha, porque vai passar. Diga para o seu irmão: vai passar. Vai passar. Eu sei que na tua vida tudo vai passar. Eu não conheço não, gente, essa música não. Eu já ouvi, mas não conheço, não sei direito não. Escuta. Falou com ele no sussurro suave. O Senhor falou com Elias. Amém? Deus cuida até nos momentos mais desesperadores. A voz do Senhor veio como uma brisa, falando: Elias, o que fazes aqui, meu filho? Meu filho, o que você está fazendo nessa caverna? Se fosse em outro momento, né, Deus diria assim: sai daí, menino! Mas naquele momento o Senhor disse: Elias, sai daí, saia. O que você está fazendo aí nessa caverna? Deus te entende, querido. Ei, Deus entende você. Diga glória a Deus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluias. Oh Deus, como o Senhor é gracioso, Senhor. Nas minhas imaginações eu fico pensando assim: já pensou se Deus tirasse férias e colocasse um de nós assim: fica aí tomando conta. Um dia você passa aí tomando conta aí. Não ia prestar não, gente. Não ia prestar não. Vamos lá, terminando. Pode passar, terminou? Conclusão. Suicídio, para terminar. A gente trouxe aqui de uma maneira leve, mas o assunto é sério, e espero que você entenda isso. Nós não quisemos trazer aqui de forma pesada, mas que nosso desejo foi abordar essa questão, trazendo alguns princípios e pedindo ao Espírito Santo que trabalhe isso no seu coração. Você que está nos ouvindo pela internet, você que vai ouvir pelas redes sociais, você possa entender que suicídio não é saída, mas fim sem esperança. Não é saída, porque nada garante a você que cometendo suicídio o sofrimento vai passar. Pelo contrário, muitos creem que o sofrimento só vai piorar e se tornar eterno. Mesmo na dor, há vitória em Cristo. Lembra que eu falei? Mesmo na dor, Deus pode te dar uma grande vitória. Mesmo na dor, querido, Deus pode reescrever a tua história. Mesmo na dor, aquilo que está passando, aquilo que hoje é dor na sua vida, vai servir como plataforma para que você possa escrever uma nova história. Nós já vimos milhares de histórias assim, nós já ouvimos milhares de histórias assim, pessoas que passaram por momentos muito difíceis, mas foi uma virada de chave na vida dessas pessoas. Amém? E Jesus disse, o último versículo da noite: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados,
E o quê? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Meu jugo é suave. Amém. Amém.